Foi a 642 que a gente encerrou, e agora vamos para 643. A pergunta é a seguinte: há pessoas que têm a possibilidade de fazer o bem? Há pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? É a resposta dos espíritos. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se fazer o bem. E, a cada dia da vida, oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil, sempre que o auxílio se faz necessário. Então, a pergunta do Espírito está ali, está respondida pelos espíritas, e nós vamos tecer alguns comentários, né? Passando aí a peteca para o nosso companheiro Agimiro. A resposta já foi direta. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível. Então, tudo que você fizer dentro desse quadro do bem, caridade, ajudar um cego a atravessar a rua, dar uma esmola àquele que realmente necessita, isso não importa a minha posição, porque o destaque aqui, ele está falando na posição. Se eu for um deputado, um senador, um delegado, um médico, não importa. Fazer o bem não tem nada a ver com a minha posição social. É o eu de cada um. É essa centelha que Djalma falou aí na fala dele, que o Papai do Céu coloca em nossos corações. Todo mundo tem. Agora, alguns se deixam levar pela posição e se acham melhor como o camarada que deu o osso ao cachorro. E aí é onde está a diferença. Então, não há ninguém que não possa fazer o bem. Você teria alguma coisa a acrescentar mais, Djalma? Essa fala que traz aqui, a Chemiro repetiu aí tão bem. Ninguém, não há ninguém que não possa ser útil de alguma forma, não é? E mesmo que a gente não possa fazer nenhum gesto bom, material, de amparo, de socorro, de ajuda, podemos orar. A prece. Pelo que passa em aflição na rua, pelo que bate na porta do vizinho e na nossa pedindo ajuda. Podemos pedir ao Pai da vida que lhe abençoe, que lhe dê coragem, que lhe dê força, que abençoe a ele e aos seus, o seu lar, que ele encontre, como nós encontramos, o pão de cada dia, encontre um emprego, um pensamento bom. Você eleva o seu nível mental, a sua frequência. É por isso que ele diz, não tem ninguém que não possa ser útil de alguma forma. Seja ele o nível social em que ele esteja. E quanto mais ele tem possibilidades financeiras, mais ele pode ajudar. Né? E lembrando o Paulo, mesmo que eu tenha toda a riqueza e mande distribuir para com a necessidade alheia, mas se eu não tiver amor, é o sentimento que vai no coração de compaixão, de misericórdia, de piedade pela dor do outro, seja ele quem seja. É como ele diz aqui naquela citação que eu fiz aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? É a vossa afeição que traz as consequências do egoísmo. O vosso amor está restrito a um grupo muito íntimo, né? Os meus parentes, os meus amigos, de amor, o resto é o resto. Não me altera, não é isso. A noção que eles nos dão é que o nosso coração deve entender que só há um Deus, só há um Pai, só há um Deus, só há um Pai. E todos nós, em humanidade, no cosmo infinito, somos irmãos da Terra, os para além da Terra, noutros mundos, o Pai é um só, nós somos irmãos. Mas falando aqui da Terra, todos nós somos irmãos e devemos desejar o bem uns dos outros.
Djalma, só apimentar um pouquinho aqui esse diálogo da gente, né? Que a explicação está bem clara o que os Espíritos dizem, né? Se não se faz o bem, é por egoísmo, pensa só em si. Mas fazer o bem consiste em fazer doação material ou existem outras formas de fazer o bem? Eu acredito que alguns dos internautas gostariam de ouvir essa resposta. Quem se habilita aí dos dois? É aquilo que Djalma colocou, não é só o bem material que você faz o bem, porque ele é útil, mas muitas vezes um bom dia é capaz de salvar uma vida. Concorda, Djalma? Perfeitamente. Um sorriso, um aperto de mão, um copo de água fria ao que passa na rua cansado. Se a gente tiver amor no coração, teremos amor para com o semelhante. Se o homem, diz o Evangelho, tem amor no coração, ele saberá dar solução à dor do outro da forma mais simples, sem ferir, sem humilhar, sem rebaixar, sem denegrir. Fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim. Nós não podemos errar com essa norma, não é? Eu gostaria de ser tratado. Eu gostaria de ser tratado com desprezo. Eu gostaria que o outro não olhasse nem para a minha cara. Isso não me dói. Por que é que eu vou fazer com o outro? Não é? Então, há N maneiras, como foi dito aqui, até mental. Né? A sua alegria pode levar o outro a ser alegre também. Mas, rapaz, por que é que eu estou assim? Fulano está tão feliz. Às vezes não tem nem o que comer, mas dá graças a Deus. Já hoje eu me topei com um na rua. Ele ia muito humilde, levando alguma coisa assim, algum fardo assim pesado, e ele agradecendo. E assim na minha frente, ouvindo ele falar só: obrigado, meu Deus. O Senhor não se esquece de mim, o Senhor está sempre comigo, o Senhor me ampara. Obrigado, meu Deus. Falando sozinho e andando. Deus não repara para ali. Né? A fé depositada em Deus. Eu estou passando dificuldade, mas o Senhor não me despreza. O Senhor não me abandona. Alguma coisa tinha acontecido com ele para ele estar dizendo aquilo ali, não é? Dentro daquela fé, dentro daquela certeza. Era isso. Pois é onde entra aí também, de Jovem Mirim, o conhecimento que a doutrina espírita traz para a gente, né? A consciência de que nós já tivemos outras e outras encarnações e que alguma coisa no passado remoto a gente fez alguma coisa, se comprometeu com a lei de Deus e vem para essa encarnação. E cada um de nós tem uma projeção de vida diferenciada. Mirim tem as suas particularidades, você tem as suas particularidades, eu tenho a minha, todo mundo tem a sua particularidade. Cada um tem o que merece na medida justa. Então, se a pessoa está passando por um determinado problema, né, não deve blasfemar, não deve reclamar, não deve perguntar a Deus assim, por que eu estou passando por isso? Na realidade, deve dizer assim, Senhor, me dá o discernimento para entender o que é que eu tenho que aprender com isso. Porque todas as circunstâncias da nossa vida, todas as situações que nós passamos, né, são coisas voluntárias que nós mesmos providenciamos, que a gente reconheceu em algum momento que passou e que tem que resgatar e vem. É por isso que existem essas diferentes desigualdades sociais. Agora, o fazer o bem é como foi frisado aí, né? Não é dar as coisas, não é você dar, é também você fazer isso quando você tem condição de fazer, você está fazendo bem a determinadas pessoas. Mas você que está do outro lado aí das entrelinhas, que agora está ouvindo, ou no futuro vai ouvir esse nosso programa, né? Fazer o bem, às vezes, muitas vezes, é você falar direito com as pessoas, respeitar as pessoas, né? Um sorriso, uma palavra de apoio, um incentivo, tudo são formas de se fazer o bem. Vocês concordam, Agimiri e Djalma? Concordo. Lá na repartição onde eu trabalho, tem um senhor que ele aparece lá periodicamente. Essa semana ele esteve lá. É conhecido de algumas pessoas lá na repartição, lavava o carro de um e de outro, e ele vai pedir uma ajudinha lá, aquelas pessoas que ele conhecem ele. Mas ele, ultimamente, está fazendo hemodiálise, já faz algum tempo, mas muito magrinho. Então, quando ele chega lá, ele mostra o braço, aqueles
meio encatumbado, não sabe? Mas meu senhor só tem. Aí ele conversando lá, mas muito para baixo, muito para baixo. Aí eu digo assim às vezes, eu disse, mas olhe, a última palavra não compete nem ao médico, nem ao advogado. Aí ele animou-se. Ele disse, é verdade, nem o médico, nem o advogado. A última palavra vem do coração do Pai da vida, vem de Jesus. Eu conheço pessoas que estavam bem pior do que o senhor e saíram do quadro. Aí ele, e não, é verdade. Eu acredito, o cara disse, mas rapaz, tu não está vendo isso? Mas rapaz, como ele ficou feliz. Uma palavra de incentivo, né? Porque tudo é possível para Papai do Céu. Tudo é possível. De uma hora para outra, o amor cobre a multidão dos pecados. Aquilo que está no karma da gente pode ser cancelado, desde que eu mude a minha atitude diante da vida. Que eu ame, que eu trabalhe, que eu me dedique, que eu tenha uma outra noção, que eu compreenda que eu errei, que eu tropecei, me arrependa daquilo, mude o panorama vibratório interno, a vida me acompanha. É uma solução. As células se recuperam de uma hora para outra. O poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus é infinito. Nós nunca poderemos dizer, mas rapaz, né? Eu mesmo já vi pessoas que eu tive a impressão que pouco tempo ele passaria do lado de cá. Hoje são outras pessoas completamente diferentes. Rosada, bem, ultrapassou aquela fase, ultrapassou aquele quadro, não é? Nós não podemos dizer. Então, sempre cabe uma palavra de incentivo, de ajuda, de esperança, de alegria. Isso também é uma forma de amar, eu acho, não é? É verdade. E sem se falar, né, que todos nós temos o nosso Deus interior. Dentro da gente tem a centelha divina, né, Gemílio? Isso. Assim, Tem uma. Eu acredito que é uma pergunta de a casa, que na verdade é Pamela. Ela diz ter paciência de escutar o próximo. Isso também é fazer o bem? Eu também. sem dúvida, Respeitar. né? A caridade de ouvir o outro, deixar que ele extravase, bote para fora, alivia. Você concorda, você dá uma orientação, dá uma palavra de carinho, um incentivo, como foi dito aqui. Não é isso passa, isso passa. Amanhã é outro dia. Todo dia o sol torna a nascer, nos convidando a renovar. É uma renovação. Todo dia a vida recomeça, não é? Eu acredito nisso, Pamela, perfeitamente. Pois é. Vamos mais uma pergunta. A Né, Pamela? 654.